Mais tarde, começamos a ver que aquelas pessoas que gostamos de estar com elas, tem momentos que não é tão gostoso estar com elas. Aí descobrimos a maldade do mundo. Basta você cometer uma gafe na escola, uma coisinha de nada, e você recebe um apelido que te machuca e que muitas vezes te acompanha por muito tempo. Vira gozação para aquele grupo. Quem sabe um dia no futuro vocês se encontram e alguém ainda lembra daquele apelidozinho chato. E lá vem tudo aquilo de novo. A não ser que as pessoas tenham crescido, enfim, você sofre de novo. Então minha vida foi mais ou menos dessa forma, altos e baixos, mas graças a Deus sempre ali na igreja, direitinho. Uma vez ou outra meu pai e minha mãe precisavam dar um beliscãozinho. E aí um dia eu pela primeira vez fiz uma reclamação em casa para o meu pai sobre a liderança da igreja. Aí meu pai olhou para minha cara, eu vou olhar ali para ele, que eu acho que ele está assistindo, olhar para minha cara: não fale nunca contra a tua igreja. Quando você fala contra a tua igreja, você está falando contra Deus. Bom, aí eu aprendi uma certa lição ali, vamos me segurar. Bom, o tempo foi passando, me casei, etc. E a vida vai tocando tranquila, a gente aprendendo, sofrendo, sorrindo. Mas depois que eu tive aquela história que você já conhece, com 31 anos, quando eu tive meu infarto, eu comecei a analisar as coisas, tentando entender como eu deveria reagir a qualquer coisa que acontecesse em volta de mim, a pessoas e a eventos. Um dia meu médico me disse uma coisa que marcou muito. O motivo de eu ter tido um infarto, para aqueles que não sabem, foi por causa de estresse. O meu filho tinha sido diagnosticado com leucemia. Eu passei um bom tempo com ele no colo lá fazendo quimioterapia, era uma coisa terrível. Enfim, não aguentei. Mas aí então, quando eu comecei, depois do infarto, enfim, o problema não foi tão grave quanto poderia, no sentido de eu não precisar passar por uma cirurgia nem nada, mas o meu médico me falou o seguinte: Tanel, você tem um coração já não é 100% agora. Então você precisa mudar a forma de ser, você precisa reagir de formas diferentes. Nós já chegamos à conclusão que o teu problema foi estresse. Então você não pode reagir como você reage. Porque eu sou assim, a minha natureza é essa. A pessoa faz coisa contra mim, a pessoa acaba comigo, a pessoa me atrapalha, e eu vou engolindo, e engolindo, e engolindo. E aí o médico falou para mim: você não pode fazer isso. E ele me disse uma coisa interessante que eu estou contradizendo ela hoje. Ele falou para mim: um dos maiores problemas na tua vida é o que a gente chama de morte súbita. Vocês sabem o que é morte súbita? É quando você tem um estresse muito grande, o teu coração entra em disritmia e já era. Então ele falava para mim assim: olha, você não pode, qualquer coisa que te deixa nervoso, você não pode falar em público. Graças a Deus eu estou aqui hoje e consigo falar. E uma coisa que ele não falou que eu não podia fazer, que eu gostava muito e graças a Deus não me deixava nervoso, era cantar. Vocês sabem que eu gosto de cantar, então eu não tinha problema fazer isso daí. Mas então ele falou isso, e aí existiram alguns conselhos. Uma das pessoas que me deu esse conselho está aqui, eu não vou falar quem foi. Essa pessoa falou assim: Tanel, você precisa aprender a estourar. Você precisa aprender a explodir, extravasar esse nervoso, esse negócio que fica dentro de você, para você ficar vivo com a gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu até tentei seguir aquele conselho, mas eu não consigo. Então eu fiz assim: não é possível, eu preciso arrumar uma outra forma de resolver isso daqui. Porque vocês sabem que há uns anos atrás eu tive um negócio chamado TIA, que é um princípio de derrame, não foi? Tempo depois eu tive o derrame, tudo porque ficava acumulando as coisas. Não, eu preciso mudar isso. Eu comecei a pedir para Deus: Senhor, me ajude. E aí eu cheguei a uma conclusão: se eu aprender a reagir de acordo com o que está no coração da pessoa que está causando algum problema, quem sabe eu passe a entender e administrar melhor essas situações deprimentes ou de revolta, etc. Só que muitas vezes o que está no coração da pessoa não é a melhor coisa. Então eu não posso viver tentando entender o que está do outro lado para eu poder reagir do lado de cá e não ficar doente. Aí eu descobri uma coisa, eu descobri que a gente precisava aprender a reagir como Jesus reagiria no nosso lugar. Então começou a ser a minha luta, o meu trabalho na minha vida. Senhor, e a minha oração: Senhor, me ajude a reagir como o Senhor reage. Me ajude a, eu não vou dizer julgar a palavra, mas pelo menos analisar a situação pela perspectiva da outra pessoa, mas com a tua direção e como o Senhor olharia aquilo que a pessoa está fazendo naquele momento. Bom, isso tudo é para explicar onde que eu vou agora. Essa semana, quando eu
já comecei a preparar o meu sermão para hoje. Na terça-feira eu já tinha mais ou menos definido o que eu ia falar. Até que eu assisti um sermão de alguém. Assisti um sermão do pastor David Ashray, que alguns de vocês conhecem ele. Quando eu assisti esse sermão, mas encaixou em cima daquilo que eu pensava, só que num contexto um pouco diferente. A hora que eu vi aquilo ali, eu falei, não é possível, eu preciso passar isso aqui adiante. Eu preciso aplicar isso na minha vida e entender e aprender a viver dessa forma. E é isso que eu vou apresentar aqui para vocês. Então eu mudei totalmente o contexto do meu sermão. Quer dizer, comecei do zero e eu terminei esse sermão aqui hoje. Quer dizer, eu terminei ontem à noite, hoje de manhã até às 6 da manhã eu consegui dar uma geral nele para poder apresentar para vocês. Mas a forma mais simples de eu começar a apresentar esse conceito para vocês é através de uma rápida aula de matemática. Todos aqui gostam de matemática? Não pode mentir, hein? Ixi, ok. Então eu vou fazer uma coisa, vou fazer uma perguntinha para vocês. Está meio longe, pelo menos de mim, tá? 30, 40 anos atrás. Quantos aqui se lembram de equação do primeiro grau? Primeiro grau, hein? Não estou indo longe, eu estou sendo bonzinho. Vocês lembram disso? Ok, eu vou dar, para simplificar para aqueles que não se lembram mais, ou para aqueles que não estudaram, sei lá. Vou dar a definição de equação de primeiro grau para deixar simples para vocês. Equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Facilitou agora, não facilitou? E complicou mais? Ixi. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo legal. Põe para mim o PowerPoint e deixa parado na primeira tela, o Júnior, por favor. Ok, equação, quietinho lá. Alright, eu vou dar um exemplo agora para vocês. Vocês vão lembrar da formulação desse problema. Fui ao supermercado e comprei 13 laranjas e paguei $14 pelas 13 laranjas. Eu fui um laranja porque eu paguei muito caro, não foi? Mas enfim, eu não sei. Agora a pergunta é, quanto eu paguei por cada laranja? É muito fácil, né? Olhando aquilo que a gente aprendeu na escola lá atrás. Mas o que eu quero fazer com vocês aqui é exemplificar a equação do primeiro grau. Por isso, então, eu quero mostrar umas telinhas aqui para vocês. Vamos lá, primeira tela. Eu vou criar algumas variáveis aqui para poder explicar a fórmula para vocês e depois eu vou substituir essas variáveis da fórmula e finalmente encontrar o resultado. Então eu vou usar a letra Q para representar a quantidade, que no nosso caso são 13 laranjas, tá? Aí eu vou usar as duas letrinhas PT, ou o preço total, que eu já defini antes que são $14, e agora a variável que nós não sabemos, o preço unitário, PU. Então vamos lá para a fórmula. Solução. Então, essa daqui é a fórmula para resolver aquilo. Isso é uma equação do primeiro grau. PU, que é o preço unitário, vezes a quantidade, é igual ao preço total. Essa é a nossa fórmula. Agora, para a gente poder resolver para aquele item que nós não conhecemos, que é o caso é o PU, nós precisamos passar o Q, que é a quantidade, para o outro lado, e como do lado esquerdo, lembra dessa regrinha? Estava multiplicando, para o lado direito vai dividindo. Certo? Vocês lembram disso? Lembra, Daisy? Você está com a cara de interrogação? Quem foi teu professor de matemática? Hã? Euler Bahia. Ele não foi meu. O meu foi o Milton Caputo. Depois eu tive mais uns outros. Shishiro Takatoy. Aliás, o filho dele esteve aqui a semana passada. Enfim, vamos lá. Shishiro Takatoy, né, Flávio? Era bom. Entrava com a caixa de giz de baixo e a lista de chamada. Uma vez ele entrou na sala de aula, foi o recorde que eu já ouvi alguém ser colocado para fora da sala de aula. Ele abriu a porta, entrou e falou, irmão, vai para a diretoria. O irmão não tinha nem falado nada, já foi porque ele ia dar trabalho, ele já sabia. Bom, então vamos continuar aqui na nossa fórmula. Então, quem me ensinou isso aqui foi o Milton Caputo, viu? Vamos lá. PU, então, o preço unitário é igual ao preço total dividido pela quantidade. Agora vamos substituir. PU, que é o preço unitário, aí o PT, que é o preço total, $14, dividido por 13 laranjas, o resultado vai ser $1,07 aproximadamente. Tá. Agora isso aí vai ser mais para frente. Pode tirar, por favor. Bom, por que eu estou falando essa fórmula matemática para você? O que isso aqui tem a ver com o meu sermão? Para trazer exemplos mais complexos aqui, mas o propósito aqui não é apenas que dentro do nosso contexto, o contexto humano, temos fórmulas práticas de resolver problemas. Então essa é uma das formas de eu trazer essa fórmula para vocês entenderem. Na nossa vida nós temos formas práticas de resolver as coisas que acontecem aqui
Tá? Então são muitas situações que poderiam ser muito mais complexas e serem solucionadas, e vocês sabem que a equação vai para a equação de segundo grau, tem a álgebra toda, depois vem cálculos, aquelas coisas que isso aí eu não cheguei lá e nem vou dar exemplo para vocês. Mas então todas essas coisas foram coisas boas que Deus, através da sabedoria, fez com que o homem chegasse à conclusão do que poderia ser feito, como fazer cálculos, etc. Então, foi por isso daí. Então, por que essa aula de matemática? Na vida, encontramos elementos que são fundamentais para a nossa existência nesse mundo. São elementos que podem ser constantes ou variáveis. Ou seja, coisas que são sempre iguais e outras que mudam baseadas em pessoas, coisas, eventos, clima, etc. Nossa vida sempre é composta, cada coisa, cada atividade ou acontecimento é composto de componentes dentro desse contexto. Dependendo de como reagirmos a essas coisas estáticas ou com as coisas que mudam constantemente ou as variáveis, acabamos chegando a momentos da vida onde novas decisões precisam ser tomadas, para que o rumo seja para o lado satisfatório ou para uma grande perda. Então, tudo que nas decisões que a gente toma na vida, provavelmente vai acontecer uma das duas coisas. Ou vai para um lado que acaba sendo uma coisa boa, ou a gente acaba tomando uma decisão errada e vai para o lado errado. Às vezes você vai comprar um carro achando que você está fazendo uma grande coisa e acaba comprando o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de um laranja. Não é aquela laranja que eu falei antes, mas é um carro laranja que vai te dar problema. Então, foi uma decisão errada que você tomou. Você olhou nas constantes e as variáveis daquilo ali, achou que ia ser bom e não deu certo. Uma existência sem propósito ou sem perspectiva resulta numa vida triste e sem metas. Voltando agora ao contexto do meu pedido para Deus. Vocês lembram do meu pedido para Deus? Para Deus me dar a condição de avaliar como reagir, como julgar as situações. Então, eu voltando àquele contexto, eu pedi para Ele me dar a capacidade de reagir a situações como Jesus reagiria, isso que eu falei para vocês. Sempre procurei uma fórmula para isso, daí o motivo de eu mostrar essa equação para vocês. Eu descobri uma fórmula nova, que eu vou daqui a pouquinho exemplificar para vocês. Nossa mente é muito lógica, não conseguimos enxergar aquilo que é abstrato de forma que nos leve à tomada de decisões. Nós gostamos de ver, de apalpar, de tocar. Nessa palestra que assisti, que me fez mudar a ideia desse sermão de hoje, encontrei uma proposta muito interessante e que poderá mudar a vida de quem realmente buscar entender e colocar aquilo em prática. Então vamos ver o que é essa proposta. O elemento mais importante da fé cristã, dentro do nosso contexto aqui, o elemento mais simples da fé cristã é a ideia de fé. Encontramos por todo lado na Bíblia essa palavra fé e esse contexto, esse conceito de fé. Vejam nos seguintes textos, 2 Coríntios 5, 7, não vou dar tempo para vocês lerem ainda não. Porque andamos por fé e não por vista. É isso que Paulo fala lá. Jesus diz em Mateus 17, 20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Uma declaração pesada. Paulo disse, o justo viverá pela fé, se referindo a Abacuque 2,4. Mas o que é fé? Qual a resposta decorada que nós temos? Hebreus 11:1. Fé é a substância das coisas que se esperam e a certeza das que não vemos. Bom, fé é isso, fé é aquilo, mas a compreensão disso tudo é necessária. Como entender e como aplicar em nossas vidas? Se alguém perguntar para você o que é fé, acontecia comigo muito lá no Brasil, quando eu morava lá, eu trabalhava para uma empresa lá na região da Barra Funda, e o chefe do departamento naquela época financeiro, depois ele passou para outra área, mas era quem administrava o meu trabalho e da minha equipe que estava trabalhando naquela empresa. E nós nos tornamos muito amigos e nós discutíamos muito sobre religião. Então ele fazia as perguntas, eu respondia. Ele era totalmente contra qualquer coisa de religião. Se dizia católico, mas não era praticante. Então ele fazia as perguntas, eu respondia. E quando chegava num ponto em que eu falava, olha, isso daí é pela fé. Aí ele falava para mim, Tanel, aqui terminou a nossa conversa. Daqui para frente não dá para falar mais, porque você tem fé, eu não tenho, eu não posso aceitar isso que você vai falar. Bom, fé, o que é fé? Veja uma definição mais abrangente
e a mais prática do que é fé. Até hoje eu nunca ouvi uma igual. Essa é a nossa tese de hoje. Fé é ver como Deus vê. Isso é fé, ver como Deus vê. E eu vou dividir ela em 3 coisas diferentes de como Deus vê ao aplicar isso em nossa vida. Número 1, ver você mesmo como Deus te vê. Número 2, ver os outros à sua volta como Deus os vê. E número 3, ver o mundo como Deus vê. Agora, nós vamos usar a nossa equação num contexto mais poderoso e prático. Coloca para mim o PowerPoint de novo, por favor, Júnior. Então vamos usar a equação na Bíblia. Como que funciona isso? Então, nós já temos aqui definido, fé é ver como Deus vê, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês como nós vamos estar fazendo isso daqui. Hebreus 11:3 diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É uma passagem forte, e nós entendemos, pela fé entendemos que, ou seja, fé, o que é fé? Vamos aplicar, substituir fé pelo que está definido ali em cima. Olha, fé, por ver como Deus vê, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Desculpe. Vocês entenderam agora? Olha, por ver como Deus vê, nós entendemos que o universo foi formado. Agora nós vamos olhar por uma outra perspectiva, porque na perspectiva anterior, a gente não estava vendo essa palavra fé tendo esse significado. Então agora, se nós olharmos através dos olhos de Deus, através da proposta que Deus coloca, nós vamos ter uma visão diferente disso tudo. Olha lá. Ora, isso aqui eu vou passar agora com vocês, e eu vou pedir que o pessoal da tradução agora pegue aquela folhazinha, porque vocês vão precisar disso aqui. Ó. Eu vou ver se eu consigo passar isso aqui direitinho. Bom, vamos aplicar agora o esquema de equação nesse texto. Eu vou ler com vocês agora Hebreus 11, uma boa parte desse capítulo. Vocês sabem que Hebreus 11 é ali a galeria da fé, e fé é aquilo que aparece constantemente lá. E eu vou estar substituindo. Cada vez que a palavra fé aparece, eu vou substituir pela nossa nova definição de fé. Nova, entre aspas. Depois vocês vão ver que isso aí já existe há muito tempo, não é coisa nova agora não. Então, olha, menos pelo primeiro verso, todos os outros eu vou substituir, tá? Então tá lá, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu vou pedir para o Júnior passar essas telas conforme eu for lendo, que senão eu me perco aqui, tá bom? Então vamos lá, eu já li o verso 1, vamos para o verso 2 que está ali mesmo. Pois foi por ver como Deus vê que os antigos receberam um bom testemunho. Verso 3. Por ver como Deus vê, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não vou comentar cada um deles, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas depois eu gostaria, se vocês precisarem, eu posso dar uma cópia disso daqui para vocês poderem estudar e analisar isso daqui. Verso 4. Por ver como Deus vê, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Por ver o que Deus vê, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Eu esqueci de substituir aquele ali, mas não tem problema, vamos continuar. Verso 5, por ver como Deus vê, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Verso 6, sem ver como Deus vê, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vocês estão vendo a lógica? Verso 7. Por ver como Deus vê, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por ver como Deus vê, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é por ver a si mesmo como Deus o vê em Cristo.
Analise esse verso depois. Por ver como Deus vê, verso 8, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Verso 9. Por ver como Deus vê, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Verso 11. Por ver como Deus vê Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. O verso 13 agora ele é muito especial, ele é a base que justifica e dá a validade a essa equação que nós estamos apresentando. Vejam só, todos esses viveram como Deus vê, todos esses viveram vendo como Deus vê e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha só, o verso 13 diz que eles não podiam ver, mas eles viram. Não podiam com seus próprios olhos, mas podiam pelos olhos da fé, eles podiam ver. O que são os olhos da fé? Os olhos da fé é ver como Deus vê, ou ver o que Deus vê. Verso 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Tudo isso porque eles viram como Deus via. Verso 17. Por ver como Deus vê Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Verso 20. Por ver como Deus vê, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Verso 21. Por ver como Deus vê, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Verso 22. Por ver como Deus vê, José, no fim da vida, fez menção do êxito dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Verso 23, por ver como Deus vê Moisés, recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viam que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Verso 24, por ver como Deus vê Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Agora o verso 27 é mais uma base para a nossa proposta. Escutem com cuidado. Por ver como Deus vê, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. O que significa a palavra invisível? Significa não visível. O verso diz que ele perseverou por ver o que é invisível. Como que ele viu então? Se ele viu o que é invisível. Ele não viu com os seus próprios olhos. Ele viu através dos olhos de Deus. Últimos 2 versos agora. Por ver como Deus vê, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Por ver como Deus vê, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Será que isso tudo aqui muda alguma coisa nesse capítulo? Claro que muda. Isso daqui traz uma definição mais prática do que é fé. Agora, quando você vê cada um desses versos,
ao mudar fé por olhar, ou por ver como Deus vê, ou se você passar a adquirir para você o significado da palavra fé, olhar como Deus vê, tudo vai começar a fazer mais sentido. Assim, a fé deixa de ser aquele X da equação, o desconhecido, um termo teológico, e torna-se ser algo prático. Passamos a ver isso através dos olhos de Deus, passamos a entender o que é isso no nosso nível. Por quê? Porque tem algo errado com os nossos olhos? Claro que tem. Nós não podemos ver aquilo que Deus vê. Então precisamos de um Deus que veja por nós. Veja o que Marcos fala no capítulo 11. Esse tema de hoje pode ser um tema transformador de vidas. Aliás, esta verdade pode transformar a tua vida como nenhuma outra verdade poderia. O que aconteceria se você passasse a viver sua vida, não pelo que você vê, mas pelo que Deus vê, em todas as situações? Será que isso ia mudar a tua vida, a forma de você viver a tua vida? Marcos 11, 22 diz o seguinte: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. A tradução literal dessa passagem diz, e eu vou tentar pronunciar, eko pistis theos. Tenha a fé de Deus. Esse é o significado. A fé de Deus. Não é tenham fé em Deus. Tenham a fé de Deus. Tem diferença, não faz diferença? Então, veja o que Deus vê. Apocalipse 14, 12. Tem mais um trecho lá que vocês conhecem. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Na New International Version fala Faith of Jesus. Na nossa fala fé de Jesus. A Reina Valera, aquela Bíblia hispana que dizem que é uma das mais certinhas, a versão de 1960 diz a fé de Jesus. Então isso aqui a gente tem que olhar de outra forma. Não é fé em Jesus, é a fé de Jesus. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui não diz que tem fé em Jesus, mas a fé de Jesus. Eu estou salientando isso para vocês verem. Ou seja, eles têm a própria fé de Jesus. O que é fé de Jesus, que a gente falou agora há pouco? Ou a fé, o que é fé? Como é que é? Ver? Acorda, pessoal. Eu estou fazendo todo mundo dormir, deve ser isso. Quando nós temos fé em Jesus, na realidade não é fé em Jesus, a fé de Jesus, nós estamos dizendo, nós temos a fé que Ele tem, ou seja, a forma que Ele vê, nós também vemos. Isso é o meu pedido lá de trás: Senhor, me ajude. Só que eu era um pouquinho diferente, me ajude a entender como o Senhor entende, mas ver como o Senhor vê é a mesma coisa. Aliás, é até melhor, porque agora eu vou poder julgar pela avaliação. Agora, como a gente faz isso? Agora vem o trecho interessante. Escolheram ter a fé que Jesus tem do mundo. Escolheram guardar os mandamentos de Deus e ter a visão que Jesus tem do mundo. Esses todos que eu li aqui para trás, foi isso que eles escolheram. Por isso que eles são heróis da fé. Porque se nós formos estudar a vida de cada um deles, nós vamos ver tanta coisa errada. Nós vamos ver pessoas que... Abraão, nós falamos agora há pouco, vários trechos, inclusive vários versos sobre Abraão. Abraão, no termo nosso lá do Brasil, ele pisou na bola algumas vezes, não pisou? A gente tem algumas histórias interessantes para contar, mas Abraão está ali, na galeria da fé. Como pode ser uma coisa dessas? Ele entendeu isso, ele via pelos olhos da fé, os olhos de Deus. Agora, a ideia de Paulo, de que nós andamos pela fé, não é pela visão. Não pela visão, começa a fazer sentido. A ideia de Paulo, de que nós andamos pela fé e não pela visão, começa a fazer sentido. Não ande pelo que você vê, ande pelo que Deus vê. É isso que ele falou. Ande pela fé, ande pelo que Deus vê. Algumas informações vindas agora da pena de Ellen White. Ela usou em torno de 200 vezes a frase, o olho da fé. Vocês lembram disso? Minha sogra usa muito essa frase, os olhos da fé. Eu vi pelos olhos da fé. Lembra disso, dona Azul? Olha só, bem, se essa tese for verdadeira, se for algo biblicamente verdadeiro, o espírito de profecia deveria de alguma forma confirmar isso, certo? Não acreditamos que Ellen White tenha escrito nada para contradizer a Bíblia, mas sim para confirmar o que está escrito nela.
Escutem essa citação, está no livro que é uma meditação matinal, Nossa Alta Vocação, na página 334. Ela diz assim, olha: nós queremos ver corretamente, nós queremos ver como Deus vê, pois Satanás está constantemente tentando converter as coisas nas quais nossos olhos se deparam, para que nós possamos ver através dos seus médiums, através dos seus meios. O que Satanás está fazendo? Todas as coisas que a gente vê, ele tenta mudar aquilo ali para que a gente enxergue pela forma dele, que ele quer que nós vejamos aquilo, que nós não enxerguemos pela forma que Jesus as vê, para que nós não tenhamos aquela certeza, não tenhamos aquele entendimento. O que ela está dizendo aqui que é basicamente temos duas opções. Podemos ver através dos médiums ou os meios de Satanás, ou nós podemos ver através dos olhos de Deus. Os meios de Satanás são as coisas do mundo. Agora nós podemos escolher ver através dos olhos de Deus. Só dá para ver de uma das duas formas, meus irmãos. Lembra disso? Ou você está fora ou você está dentro, não tem outra saída. Outra citação, no mesmo livro, na página 236. Aqueles que se misturam com o mundo passarão a ver as coisas pelo ponto de vista do mundo, em vez de ver como Deus vê. É a mesma frase de novo, aqueles que se misturam do mundo, aqueles que se acostumam com as coisas do mundo. É aquela coisa assim, as distrações do mundo, as coisas do mundo te levam a essas situações. Lentamente, mas certamente, você vai cedendo numa coisinha aqui, você vai cedendo numa coisa lá, você vai aceitando uma coisinha que te oferece para você ser uma pessoa legal, para a turma conhecer você. Não, esse cara é joia. Aquele ali é um quadrado, aquele Itanel ali, não chama ele não, porque... Tinha um amigo no Brasil, por favor, entendam o que eu vou falar aqui, eu não estou querendo mostrar nada aqui, tá? Mas eu tinha um amigo no Brasil, ele dizia o seguinte, depois que ele voltou para a igreja, ele falou: Eita, eu não gostava de andar com você, porque você, pelo teu olhar e pela tua maneira de ser, você me condenava o tempo todo. Eu não sei o que eu fazia, mas enfim, graças a Deus. Fez bem para mim, para o meu ego cristão, vamos dizer, espero que não tenha feito mal para o meu orgulho. Enfim. Outra nota da senhora White, está no livro Testimonies, volume 3, página 514. É uma frase só. Olha o que ela diz: eu gostaria que todos nós víssemos como Deus vê. Olha que coisa. Aparentemente, nossa definição de fé é verdadeira. A tese eu acho que está comprovada aí, né? Aparentemente, a nossa definição de fé, o olho da fé, ser o que Deus vê, é verdadeira. Nossa visão está coberta por algo. A visão real está encoberta aos nossos olhos. É sobre isso que Hebreus 11 está falando e mostrando. Pessoas agindo pelo que está apenas disponível aos olhos de Deus, não aos seus ou aos nossos olhos. Se nós aprendemos essa lição de Hebreus 11 dentro desse contexto, nós poderemos aplicar aquilo que nós entendemos que os heróis da fé fizeram na nossa vida. É um segredo simples. Eles não foram tão grande coisa assim, não. Aliás, eu acho que a maioria de nós aqui não cometeu 1/3 ou 1/10, talvez, dos pecados do que muitos daqueles que estão ali escritos na galeria da fé. Por que eles estão lá? Será que depois eles se converteram? Ou sei lá, Deus fez uma operação especial, por isso que Ele mandou colocar aqui na Bíblia? Não foi, não. Foi porque eles olharam para Deus, eles aceitaram a visão de Deus na vida deles. Tantos caíram, todos voltaram, graças a Deus. Então esse é o chamado para nós. Então olha, por ver o que Deus viu, Abraão fez isso. Por ver o que Deus viu, Sara fez aquilo. Por ver o que Deus viu, Moisés escolheu aquele outro. Está tudo muito claro. Todos os heróis da Bíblia estavam vivendo não pela sua própria visão, mas pela visão de Deus. Nós vimos antes que existem 3 componentes para esta definição, lembra? Fé é ver-se como Deus te vê. Fé é ver os outros como Deus os vê. Fé é ver o mundo ao derredor como Deus o vê. Então eu vou dar alguns exemplozinhos práticos em cada um desses 3 itens. Primeiro exemplo, fé é ver-se como Deus te vê. Primeiro, vocês lembram da história de Gideão? O anjo disse a Gideão: o Senhor está contigo, ó homem valoroso. Vocês se lembram qual foi o sentimento de Gideão? E o que ele era? É um fraco, eu não sou competente, não tenho capacidade de fazer nada disso. Mas Deus o enxergou como um homem valoroso. Deus o viu dessa forma. Então, nós estamos vendo através dos olhos de Deus, e hoje nós vemos o que Gideão foi capaz de fazer. Outro exemplo. A mulher é jogada aos pés de Jesus, e ele diz:
aquele que não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Conforme ele estava escrevendo ali no chão. Todo mundo foi embora. Aí, de repente, Jesus vira para ela e pergunta: ninguém te condenou? Aí nós entendemos a resposta dela como quem diz: ninguém, Senhor. Mas na realidade aquilo foi uma pergunta: ninguém, Senhor? Aí Jesus falou assim: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aquela mulher precisava ver-se como Deus a via. Não sob a condenação de Deus, mas sob a graça de Deus. Outro exemplo, Jesus disse: não vos chamo de servos, mas de amigos. Ver-nos como Deus vê. Olha só, quando olhamos no espelho, não gostamos do que nós vemos. Entendam, quem liga se você gosta ou não do que você vê? Não tem nada a ver com o que você vê, mas sim com o que Deus vê em você. Enquanto Ele vê você, Ele vê alguém por quem valeu a pena o seu sacrifício. Vou repetir, quando Deus vê você, Ele enxerga alguém por quem valeu a pena Ele morrer. Como que nós podemos pensar diferente de nós mesmos? Aliás, isso aqui é uma lição incrível de psicologia, eu acho. Acho que se a maioria de nós entendêssemos isso aqui e olhássemos para nós mesmos como Jesus nos vê, a gente não precisava ir psicólogo e acabava a profissão de psicólogo para adventista. Bom, eu estou simplificando a coisa, enfim. Vivemos em uma sociedade que o tempo todo tenta desvalorizar você, principalmente as meninas. Dizem que se você não se parecer com o fulano ou a fulana, se você não é bonito, queridos e queridas, rejeitem tudo o que o mundo diz sobre beleza. E quem liga para isso tudo quando Deus te ama e te vê como alguém lindo e maravilhoso ou linda e maravilhosa? Alguém por quem valeu a pena dar a vida. Deus te vê como maravilhoso. Olhe para você mesmo como Deus o vê em Cristo Jesus. Cristo Jesus é um colírio para a gente. Segundo componente agora. Fé é ver os outros como Deus os vê. Isso aqui me lembra bastante do que eu comecei falando lá atrás. Se nós víssemos os outros como Deus os vê, olha agora que legal. Se nós víssemos os outros como Deus os vê, a fofoca desapareceria da nossa vida. Por quê? Você faria fofoca contra Jesus? Então você faria fofoca daqueles que você vê como Jesus os vê? Você conseguiria fazer uma coisa dessa? Jesus, o primeiro exemplo, Jesus está indo ao poço, está junto ao poço conversando com a samaritana. Quando os discípulos veem aquilo, questionam como Jesus poderia conversar com aquela mulher. Jesus então apresenta a sua visão daquela mulher e daquele povo que estava pronto para a colheita. É só ver quantos se converteram pelo testemunho daquela mulher que enxergou a Jesus como Messias. Ela viu, ela enxergou Jesus como Messias. Jesus estava convidando aos discípulos a olharem para os samaritanos através dos seus olhos. Você está pronto para olhar aos seus colegas de trabalho através dos olhos de Jesus? Isso mudaria a forma com que você fala com as pessoas ao seu redor por esta visão? Quando você enxerga através dos olhos de Jesus, o teu comportamento vai ser diferente. Porque você está em contato direto com Ele. Porque é só assim que a gente consegue fazer isso. Não adianta você fazer força. Não, a partir de agora, eu só vou enxergar através dos olhos de Jesus. Como que você sabe o que Jesus enxerga? Porque enxergar através dos olhos dele é Ele colocar no teu coração a sua visão das pessoas. Para você fazer isso, você precisa ter uma comunhão com Ele. Para você ter uma comunhão com Ele, você precisa buscá-lo diariamente. Você precisa entregar a tua vida para Ele diariamente. E esse relacionamento vai crescendo. Os seus nervos vão se desenvolvendo, a conversar com Ele. Tudo aquilo que nós já estamos... Eu não estou careca, mas tem muitos que estão careca de ouvir, mas a gente não aprende, eu sou um deles. A gente precisa fazer reunião às 6 horas da manhã todo dia, pedindo para Deus derramar o Espírito Santo. Se a gente estivesse tendo esse relacionamento com Ele, o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre a nossa igreja. Aliás, segundo a gente entende, lá pelos 1890, Jesus tinha voltado. Isso a senhora White fala. Enfim. Terceiro componente da fé. Fé é ver o mundo como Deus o vê. Um exemplo interessante aqui, Josué e Caleb. Eles eram dois daqueles 12 espias que foram lá para a terra. Quando voltaram, o testemunho que eles deram era o seguinte: olha, nós podemos ir lá e comer aquele povo como se eles fossem
podemos acabar com aquilo ali é nosso, está garantido. Mas os outros, com uma visão mundana, se veem como gafanhotos perante aquele povo de gigantes. Josué e Caleb dizem que podemos acabar com eles, e mais uma vez, comê-los como pão. Eram Josué e Caleb super santos? Eles eram super cristãos? Não, naquela época não era assim que chamavam. Não, eles apenas tinham uma visão diferente do mundo, uma visão diferente, porque eles enxergavam através dos olhos de Deus. Não estavam olhando ao problema perante eles através dos próprios olhos, nem analisando os seus recursos bélicos. Não estavam eles olhando através dos olhos, não, eles estavam, olhando através dos olhos daquele que os havia levado até ali e que havia prometido e dito a eles que pelo seu poder eles iriam tomar toda aquela terra. Aliás, o povo de Israel desistiu muito cedo. Eles poderiam ter tomado tudo, mas eles, não, vamos só até ali. Não sei se vocês lembram, acho que foi a semana passada que alguém pregou aqui para nós aquela questão de Eliseu, quando ele conversou com o rei e falou, olha, lança as flechas, lembram? O rei, na minha Bíblia fala jogar a flecha assim no chão, né? Ele pegou 3 flechinhas e jogou. E Eliseu ficou muito bravo. Você podia ter jogado tudo que você tem aí, agora você só vai ter isso. O povo de Israel fez isso. Eles podiam ter tomado aquela terra toda, mas não. Tá bom, não vou mais não, chega Deus. E aí foram os piores inimigos. Aliás, foi por causa disso que eles acabaram onde acabaram, né? Bom, outro exemplo, Davi e Golias. Você vem perante mim com espada e lanças, mas eu vou em nome do Deus de Israel. Eu gosto muito da história de Davi e Golias, eu acho que vocês também. Quando eu era criança, claro, eu apreciava muito mais. O Dani, quando era pequenininho, a gente cantava música, a hora do gigante, ele gostava de ver o pai cair no chão, o tio Olinto cair no chão, era uma maravilha. Mas Davi ali, ele viu aquilo ali com outra visão. Ele era um rapaz, segundo a gente entende, mirradinho, pequeno, e ele chega ali, não consegue vestir as roupas lá, como é que fala? A armadura de Saul, que eu imagino que, aliás, Saul, lembra como a Bíblia define? Ele era... Os outros todos estavam no seu ombro, então ele era um homem alto. E Davi, pelo que a gente entende, ele era pequeno, já pensou colocar aquela armadura toda? Enfim, ele falou, não, eu vou do jeito que eu sou mesmo, do jeito que Deus me usou para matar lá o urso, o leão, etc., eu vou enfrentar esse homem. Então ele chega com uma pedra na mão, ele vem correndo, eu vou. E aí o que o gigante fala assim, dá risada, você vem para mim como se eu fosse um cão? Mas Davi estava enxergando aquela situação pelos olhos de Deus. Ele falou, olha a declaração dele, eu vou te matar e vou dar o teu corpo para os cães. Olha que declaração, isso aí pode até ter a impressão que é uma audácia, uma coisa. Não, ele estava olhando pelos olhos de Deus, por isso que ele foi. Outro caso, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Essa história é muito legal. O que eles fizeram? Eles não aceitaram a ordem do rei, que era de se ajoelharem perante aquela estátua de ouro que o rei construiu, que era um símbolo de orgulho para aquele rei, para aquela nação. E o rei, inclusive, estava desafiando o que Deus havia falado para ele naquele sonho profético. Teu reino, o meu reino não vai acabar nunca. Tanto é que ele fez a estátua de ouro dos pés à cabeça. E não era assim a história. E ainda mandou todo mundo se ajoelhar. E os 3, não se ajoelharam. Aí o rei chamou eles de volta e falou, olha, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Eu vou tocar música e vocês se ajoelham perante a estátua, está tudo resolvido. Mas um deles falou assim, olha, rei, não precisa nem perder tempo, não precisa tocar mais música, não, nós não vamos nos ajoelhar. Ou então eu vou jogar vocês lá dentro da fornalha. E eu vou aquecer a fornalha 7 vezes. Eu não sei como que você esquenta o fogo 7 vezes, mas eu imagino que eles aumentaram o tamanho do fogo, provavelmente. Aí então o que aconteceu? Foram jogados lá dentro, soldados morreram. Só que o rei passou a ver o quê? 4 lá dentro, não 3, e ainda disse, um parece como Filho de Deus. Aí agora vem uma proposta aqui. Será que os 3 rapazes não viram antes que Jesus já estava dentro da fornalha? Eles viram aquela situação como Deus vê. Eles enxergaram aquela situação e eles ainda disseram, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Se não, que morramos, mas não vamos fazer isso. Mas eles enxergaram pelos olhos de Deus de que aquela situação era uma situação que eles deveriam ir em frente. E eles fizeram isso. Aí uma outra história, a história de Eliseu e o seu servo. Vocês lembram quando a cidade estava cercada pelos inimigos, pelos assírios? O servo desesperado correu até Eliseu. Eliseu, estão cercando a gente, vão nos matar. Eliseu, que enxergava pelos olhos de Deus, sabia que estava ali. Aí ele orou e falou, Senhor, deixa o meu servo ver.
Mostra para ele o que eu estou vendo. Faça com que ele veja também. Então o servo passou a enxergar pelos olhos de Deus e viu aquelas carruagens e aquele exército celestial ali para protegê-los. Então o profeta via pelos olhos de Deus, mas o servo não via. E a oração dele: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Deus abriu os olhos. Queridos, os heróis da Bíblia eram apenas pessoas. Se viam com Deus como Deus os via. Que viam os outros como Deus os via. Que viam o mundo como Deus o via. Os olhos da fé é ver como Deus vê. É ver a você mesmo como Ele vê. Ver os outros como Ele vê. E ver o mundo como Deus vê. E viver a vida de acordo com essa perspectiva. E não de acordo com como os teus olhos veem. Se Deus fez isso no passado, Ele faz isso de novo. E se você quiser dessa forma, ver dessa forma, diga amém. Isso, eu sei que você quer isso também. Você pode até dizer: se eu fosse Davi, eu veria o mundo como Deus via. Se eu fosse Sadraque, Mesaque, Abednego, eu veria o mundo como Deus via. Mas hoje, como você vê o mundo? O meu convite para você é que vocês estudem essa proposta. Eu já falei, depois me mandam um e-mail, sei lá, eu mando isso aqui para vocês. Mas estudem essa proposta e peçam para que Deus ajude vocês a seguirem essa fórmula matemática. Colocarem no lugar da palavra fé, ou o significado de fé, como ver como Deus vê. E aí você vai ver como isso tudo vai mudar na tua vida. Como as coisas da tua vida vão ficar diferentes. Procure entender, ou melhor, procure enxergar os problemas pelos quais você está passando através dos olhos de Deus. Como faz isso? Eu acabei de falar agora há pouco. Busque a Jesus diariamente. Busque a Jesus de manhã. Busque a Jesus a toda hora, uma oraçãozinha, não precisa fechar os olhos, não precisa ajoelhar. Se você puder, melhor ainda. Mas se você constantemente tiver o teu coração voltado para Deus, o teu coração voltado para a ajuda de Deus na tua vida, Ele vai fazer isso aqui acontecer. Ele vai fazer com que você enxergue todas as situações pelos olhos dele. Vocês já imaginaram vocês terem agora esse tipo de visão? Já imaginaram como vocês vão enfrentar as dificuldades? Como vocês vão enfrentar as pessoas que vierem para o lado de vocês com uma mensagem errônea, com as pessoas que vierem para você com uma mensagem dura? Deus vai colocar no coração de vocês uma nova visão daquele momento. Como vou me safar dessa situação? Que muitas vezes você não pediu para que ela acontecesse. Olhando as situações pelos olhos de Deus, nós vamos enfrentar momentos difíceis de hospital, momentos difíceis de doenças. Nós vamos enfrentar tudo de uma forma que lá no final vai fazer sentido para a gente dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu tive aquele infarto há 20 anos atrás. Muito obrigado porque há 20 anos atrás o meu filho teve leucemia. Muito obrigado porque há 6 anos atrás eu tive o meu derrame. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está me arrumando, o Senhor está me colocando no seu caminho. O que eu quero, e eu sei que você quer isso também, é no dia que Jesus estiver voltando, você ser daqueles que levanta a mão e diz: esse é o Deus que eu estava aguardando, e não daqueles que vão pedir para as rochas caírem sobre eles. A única forma de fazermos isso, através da comunhão com Deus, através da visão de Deus para nós, nós viveremos a vida que Ele quer para nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus use vocês para ajudar alguém a ter essa visão também. Um bom sábado a todos. Vamos nos levantar para uma oração. Pai, a nossa vida toda nós temos enxergado pelos nossos olhos. A nossa vida toda nós temos lutado com as nossas forças. Às vezes, entendemos um pouco o que é entregar a nossa vida nas Tuas mãos, e nesses momentos o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Eu te peço, bom Pai, que essa lição de virmos tudo como Jesus vê, se torne uma constante na nossa vida. Que a fé, sob esse aspecto, passe a ser a nossa meta diária de desenvolvimento. E que Jesus, ao nos aproximarmos de Ti, porque o Senhor está o tempo todo junto de nós, não tem como o Senhor se afastar de nós, nós é que nos afastamos. Então, ao nos aproximarmos de Ti, que essa visão
que é uma visão através da tua, se torne cada dia mais clara, não somente para encararmos as nossas dificuldades, mas para nós vermos um irmão que está precisando de uma palavra, e aí coloque no nosso coração essa palavra, e que nós nos tornemos então os missionários que o Senhor tem a visão que sejamos, que o plano que o Senhor tem para cada um de nós, de sermos pregadores da tua palavra, se torne uma realidade, porque nós vemos as situações como o Senhor vê, e o Senhor está operando em nós para nós reagirmos da forma que o Senhor quer que reagimos. Obrigado, Senhor, porque nós temos o livre-arbítrio e por isso nós escolhemos agora ver como Jesus vê e fazer a tua vontade, porque nós queremos estar no céu contigo eternamente, porque a felicidade real está em andar com Cristo Jesus. Esteja conosco, leve-nos para casa com a tua proteção, esteja com a nossa igreja, abençoe-nos a sermos teus instrumentos aqui. Eu te peço essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.